Você já se perguntou por que, apesar de tanto esforço, ainda sente que não está vivendo a vida que merece? Que mesmo alcançando algumas conquistas, há um vazio silencioso que parece crescer a cada dia? Talvez você tenha seguido conselhos, tentado se organizar, buscado a aprovação de outros, mas no fundo, nada mudou. É como se estivesse correndo em círculos, sempre atrás de algo que parece escapar. A verdade que quase ninguém tem coragem de dizer é simples e direta. Sua vida só muda quando você decide colocar o foco em você, não nas circunstâncias, não nos outros, não nas oportunidades que ainda não vieram, mas em você, na sua mente, nas suas atitudes, no que você escolhe construir todos os dias. Parece simples, mas é profundo, porque exige coragem. Coragem para encarar verdades desconfortáveis, para assumir responsabilidade pelo próprio caminho e para se desprender das expectativas externas que aprisionam silenciosamente. Imagine alguém que passa anos se dedicando a todos ao redor, tentando agradar, tentando corresponder a padrões, esperando reconhecimento ou validação. No início, pode até parecer que vale a pena, que esse esforço gera resultado, mas aos poucos a pessoa percebe que nada preenche de verdade. A aprovação nunca é suficiente. Os elogios passam rápido e aquela sensação de vazio permanece, como uma sombra constante que acompanha cada passo. É um choque perceber que, por mais que faça pelos outros, a única pessoa que realmente tem poder de transformar sua vida é ela mesma. E é aí que surge a primeira virada. Focar em você não é egoísmo, é necessidade, é responsabilidade. É a única forma de criar uma base sólida para tudo o que você deseja. Quando você coloca ordem no seu mundo interno, o mundo externo começa a se alinhar. Quando você se conhece, entende seus limites e potencial. As escolhas que antes pareciam impossíveis se tornam claras e cada passo passa a ter propósito. Mas existe um obstáculo invisível que muitos ignoram: a armadilha do imediatismo e da motivação passageira. As pessoas acreditam que com um pouco de inspiração conseguirão mudar tudo rapidamente, mas a mudança verdadeira não é um impulso, é uma prática diária. É um compromisso silencioso consigo mesmo que se sustenta mesmo quando a energia acaba, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando tudo ao redor tenta distraí-lo. Visualize isso. Você decide finalmente dedicar tempo a si mesmo. Pode ser algo simples, como organizar pensamentos, planejar o dia ou investir em um hábito que fortaleça sua mente. No começo é fácil, mas logo surgem os testes. Velhos padrões aparecem, distrações, comparações, pressões externas. E é nesse momento que a diferença entre quem muda de verdade e quem apenas deseja mudança se revela. Não é sobre nunca cair, é sobre persistir, levantar e continuar, mesmo quando o caminho parece difícil. E aqui está a promessa. Se você tiver coragem de olhar para dentro, de assumir esse compromisso consigo mesmo, verá que a vida começa a se reorganizar de forma natural. O que antes parecia caótico se torna mais claro, decisões se tornam mais fáceis, relacionamentos mais saudáveis e oportunidades aparecem de forma alinhada ao seu propósito. Mas nada disso acontece sem que você dê o primeiro passo, sem que você decida que o foco em você é prioridade. A grande virada emocional desta etapa é perceber que a transformação não está do lado de fora. Ela nunca esteve. Tudo começa dentro, em cada decisão consciente de cuidar de si, de fortalecer-se, de escolher com intenção cada ação que realiza. Não é um processo rápido, mas cada passo, por menor que pareça, é parte da construção de uma vida que finalmente pertence a você. Você já percebeu quantas horas da sua vida são gastas tentando agradar, se adaptar ou corresponder às expectativas dos outros? Quantas vezes você se perdeu em comparações silenciosas, tentando ser alguém que não é, apenas para não se sentir invisível ou inadequado? Se parar para pensar, talvez perceba que boa parte do seu tempo foi dedicada a cuidar de tudo e de todos, menos de você mesmo.
E aqui está a verdade desconfortável. Enquanto você viver para fora, sua vida continuará sendo dos outros. A cada esforço feito para corresponder a padrões alheios, a cada escolha que ignora seus desejos, você se afasta de quem realmente é. Focar em você não é egoísmo, é reconstrução. É assumir responsabilidade sobre a única coisa que realmente importa. Sua vida, suas decisões, sua energia. Mas o que significa de fato focar em si mesmo? Significa parar de desperdiçar energia no que não pode controlar. Significa aprender a dizer não sem culpa. Significa reorganizar sua mente e seus hábitos para que cada ação seja coerente com seu propósito e seus valores. É perceber que a verdadeira liberdade não vem de conquistar tudo, mas de escolher o que merece sua atenção. Imagine isso. Alguém que passa anos acumulando hábitos ruins, expectativas frustradas e relacionamentos que drenam sua energia. Essa pessoa acredita que mudar depende de condições externas, de oportunidades que ainda não chegaram, de aprovação alheia. Até que, de repente, percebe que tudo o que precisa está dentro dela. Essa virada é silenciosa, quase imperceptível, mas transforma tudo. E aqui surge a primeira armadilha, a procrastinação disfarçada de boas intenções. É o famoso "vou começar amanhã" ou "quando estiver pronto farei". O problema é que o amanhã nunca chega, porque a vida continua passando e a oportunidade de se colocar em primeiro lugar se perde entre distrações e desculpas. A mudança não espera você estar perfeito. Ela começa no momento em que você decide agir com o que tem, mesmo que seja pouco. Outro sabotador silencioso é a comparação constante. Você olha para a vida de outros e sente que está atrasado, que não fez o suficiente, que seus esforços são pequenos diante do que os outros conquistaram. Esse veneno corrói a confiança e impede qualquer progresso real. Mas a virada emocional acontece quando você entende. A vida de outra pessoa não define seu caminho e tentar se equiparar apenas drena sua energia. Seu único parâmetro deve ser você mesmo, seu crescimento, sua consistência. E há ainda a culpa, talvez a mais sutil de todas. A voz interna que sussurra: se eu focar em mim, estou sendo egoísta, estou abandonando os outros. A verdade é oposta. Só quem cuida de si consegue ser realmente útil, presente e íntegro. Negligenciar-se não beneficia ninguém. O cuidado consigo mesmo é o alicerce que sustenta todas as relações e conquistas. Focar em você exige disciplina silenciosa. Não se trata de grandes mudanças da noite para o dia, mas de pequenas escolhas diárias. Organizar pensamentos, priorizar ações que fortaleçam sua energia, investir em hábitos que tragam clareza. Cada decisão consistente, por menor que pareça, constrói um efeito cumulativo que transforma sua realidade. Visualize agora alguém que decide finalmente colocar limites claros. A princípio, há desconforto. As pessoas podem questionar, resistir ou até criticar, mas a cada vez que essa pessoa mantém seu foco, percebe um efeito silencioso, mas poderoso. A vida passa a responder de acordo com sua postura. O respeito dos outros, a clareza nas escolhas, a sensação de controle interno surgem naturalmente, sem esforço forçado. E a promessa que fizemos no início permanece. Quando você decide focar em si, o mundo externo começa a se reorganizar em sintonia com seu crescimento interno. Cada desafio é enfrentado com mais clareza, cada oportunidade surge alinhada aos seus objetivos. Mas a transformação real depende de prática consistente, não de inspiração momentânea. Você já tentou mudar e percebeu que, por mais que queira, parece que alguma força invisível o puxa de volta para os mesmos padrões? É como se cada passo em direção a si mesmo fosse acompanhado de obstáculos que surgem do nada. Distrações, tentações, comentários alheios,
dúvidas silenciosas que corroem a confiança. Esse é o teste real. O mundo não muda. Você muda. E é exatamente nesse confronto que se constrói a diferença entre quem permanece e quem volta atrás. Focar em você não é apenas uma decisão mental, é uma prática diária. Não basta acreditar ou sentir motivação. É preciso criar hábitos concretos que reforcem essa escolha. Pequenos atos diários se acumulam e se tornam a base de uma mudança duradoura. Pode ser algo simples, como acordar alguns minutos mais cedo para planejar o dia, escrever pensamentos que antes se perdiam na mente ou organizar uma rotina que fortaleça corpo e mente. Cada ação consistente é um tijolo colocado na construção da vida que você merece. Mas não se engane, os sabotadores internos aparecem rapidamente. Primeiro vem a procrastinação, aquela voz sussurrando que hoje não é o momento, certo? Que amanhã você começa ou que precisa estar pronto para agir. A realidade é dura, o momento perfeito nunca chega. A vida acontece agora e a mudança exige coragem de começar com o que você tem, mesmo imperfeito. O segundo sabotador é a comparação silenciosa. Olhar para os outros e sentir que está atrasado ou que suas conquistas são pequenas é um veneno que corrói o progresso. A virada emocional acontece quando você percebe que a única medida que importa é o seu próprio crescimento. Cada pequeno avanço é significativo, cada hábito consolidado constrói uma base sólida para a próxima etapa. Há também a tentação de desistir ao primeiro sinal de dificuldade. No início, tudo é novidade, energia e empolgação. Mas inevitavelmente surgem os desafios, cansaço, frustração, falhas. É nesse ponto que a disciplina silenciosa faz diferença. Persistir quando tudo parece difícil é o que separa quem transforma a própria vida de quem permanece preso aos velhos padrões. Visualize alguém decidido a reorganizar sua rotina e hábitos. No começo, cada passo parece grande demais. Pequenos erros provocam ansiedade, distrações testam a força de vontade e críticas externas tentam desviar o foco. Mas gradualmente, a pessoa percebe que não precisa ser perfeita. Cada escolha consciente, mesmo que pequena, é um ato de crescimento. A consistência, e não a intensidade momentânea, é o que gera resultados reais. Outro aspecto crucial é reconhecer que focar em você não significa se isolar ou ignorar o mundo. Pelo contrário, significa aprender a interagir de forma consciente, sem se perder nas expectativas dos outros. Estabelecer limites claros, priorizar o que fortalece sua energia e descartar o que a consome, são atitudes que transformam não apenas sua vida interna, mas também sua relação com o mundo ao redor. E aqui vem a virada emocional. À medida que os hábitos se consolidam, você percebe algo extraordinário. Situações que antes pareciam esmagadoras começam a perder força. Pessoas que antes exerciam pressão silenciosa sobre você, agora respeitam sua postura. Problemas que antes causavam ansiedade passam a ser encarados com clareza. O que muda não é o mundo, mas sua capacidade de lidar com ele de forma equilibrada e confiante. A promessa feita desde o início se confirma. Quando você transforma a decisão em ação diária, o resto começa a se alinhar naturalmente. O foco em você se torna o eixo central de cada escolha, cada relacionamento, cada desafio. O que antes era caótico se torna manejável e você descobre a sensação de controle sobre sua própria vida. Você já percebeu como a motivação inicial parece sempre desaparecer nos momentos mais importantes? Aquela empolgação que te impulsiona nos primeiros dias, semanas ou meses, parece sumir exatamente quando os desafios se tornam reais. É nesse ponto que a diferença entre quem muda de verdade e quem apenas sonha em mudar se revela. Focar em você não é sobre impulso ou inspiração passageira.
É sobre criar estrutura e disciplina que resistam ao tempo, ao cansaço e às distrações. O segredo está em transformar pequenas ações em hábitos que se sustentem mesmo quando a energia não está lá. Cada escolha diária, por mínima que pareça, é um passo firme rumo à construção de uma vida que pertence a você. Pode ser tão simples quanto acordar no mesmo horário, organizar suas prioridades, escrever seus pensamentos ou estabelecer limites claros. São atos silenciosos, mas cumulativos, que moldam a realidade. Os sabotadores continuam presentes. A procrastinação, a comparação, a culpa, todos eles tentam te puxar de volta ao lugar onde estava antes. Mas agora você tem uma arma poderosa. A consciência de que cada obstáculo é uma oportunidade de reforçar seu compromisso consigo mesmo. Cada vez que resiste à tentação de desistir, cada vez que se mantém firme, mesmo diante da pressão externa, você fortalece o alicerce da sua própria vida. Imagine alguém que decide investir em si mesmo, apesar do medo do julgamento. No início, cada passo é desafiador. É preciso coragem para dizer não quando tudo ao redor diz sim, para priorizar seus próprios objetivos quando todos esperam que você se adapte. Mas com consistência, a pessoa percebe que o mundo não cai ao seu redor. Pelo contrário, ele se reorganiza silenciosamente em resposta à sua postura. A confiança cresce, a clareza aumenta e a sensação de controle se torna tangível. Outro ponto essencial é entender que disciplina não é rigidez. Não é sobre eliminar prazer ou se tornar inflexível. É sobre escolher de forma consciente o que fortalece você e descartar o que consome energia. É sobre equilíbrio, sobre saber quando agir e quando recuar, quando se dedicar e quando descansar. Essa é a verdadeira arte de permanecer firme. Alinhar sua vida a seus valores sem se perder na ilusão de perfeição. E então surge uma percepção poderosa. O foco em você não é uma meta temporária, é um estilo de vida. Não existe um ponto final em que você finalmente se torna completo ou perfeito. A vida é movimento, e manter o foco é escolher diariamente se renovar, se ajustar, crescer. Cada desafio, cada dificuldade, cada erro se torna uma oportunidade de reforçar sua postura e aprofundar o autoconhecimento. Você também descobre que não precisa de ninguém para validar seu progresso. O apoio externo é valioso, mas não essencial. O verdadeiro impulso vem de dentro, da clareza sobre o que importa e do compromisso silencioso consigo mesmo. Esse é o momento em que a autonomia se torna libertadora. Você percebe que o mundo não precisa te aprovar para que você se sinta completo, porque a força que buscava sempre esteve dentro de você. E é nesse processo que o mundo ao seu redor começa a se alinhar naturalmente. Relações tornam-se mais saudáveis, decisões mais conscientes, oportunidades mais claras. Mas o mais importante é o que acontece dentro. O medo diminui, a confiança cresce e uma sensação de controle, antes desconhecida, passa a fazer parte do cotidiano. Quando você percebe isso, entende que toda a disciplina, todo o esforço silencioso, toda a resistência a sabotadores internos e externos não é apenas esforço, é liberdade. É a construção de uma vida que não depende das circunstâncias, mas da sua postura, da sua clareza e da sua consistência. É o momento em que o foco em você deixa de ser uma tarefa e se torna parte inseparável de quem você é. E é nesse ponto que a transformação se torna visível. Você começa a notar mudanças sutis, mas profundas. A forma como se sente, como reage, como escolhe. Pequenos hábitos se consolidam, confiança e clareza crescem, e a sensação de pertencimento à própria vida se torna real. Essa é a recompensa silenciosa de quem decidiu, de forma consistente, priorizar a si mesmo. Agora,
com a disciplina consolidada e o foco em você firme, surge a última etapa da jornada. Compreender o impacto completo dessa transformação, não apenas em sua rotina, mas em toda a sua vida e em tudo ao redor. É aqui que se percebe que a decisão de se colocar em primeiro lugar é, de fato, a escolha mais importante que você poderia ter feito. Você já imaginou como seria sua vida se finalmente colocasse a si mesmo como prioridade? Não apenas por alguns dias ou semanas, mas de forma consistente, consciente, como um estilo de vida. A transformação que parecia distante deixa de ser um desejo e se torna realidade. O que antes parecia desafiador ou inatingível começa a se manifestar naturalmente. A mudança verdadeira não é externa, ela acontece primeiro dentro de você. O medo que te paralisava, a ansiedade que drenava sua energia, a sensação constante de estar correndo atrás de tudo e de todos, tudo isso começa a perder força. Você percebe que não é necessário depender de aprovação alheia, nem esperar que o mundo se organize para sentir paz. Quando você se fortalece internamente, tudo ao redor se ajusta silenciosamente em resposta. Agora, imagine a rotina que antes parecia sufocante. O caos das responsabilidades, a pressão das expectativas externas, os relacionamentos que drenavam energia, tudo isso começa a se reorganizar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Cada decisão, cada escolha, cada hábito consolidado passa a refletir sua clareza e seu foco. A vida que antes parecia fugir das suas mãos, agora está alinhada com sua postura e suas intenções. E aqui está a virada mais importante. A liberdade que você conquista não depende de condições externas. Ela surge do compromisso diário, consigo mesmo, da disciplina silenciosa, das pequenas ações consistentes que, somadas, transformam cada área da sua vida. Você percebe que não existe linha de chegada. Existe apenas evolução contínua, ajuste constante e fortalecimento diário. Essa transformação também se manifesta nas relações. Pessoas que antes exerciam pressão silenciosa ou criavam expectativas irreais, passam a respeitar seus limites e escolhas. As interações se tornam mais autênticas, mais verdadeiras, porque você aprendeu a se respeitar primeiro. O impacto é silencioso, mas profundo. Você influencia o mundo ao seu redor sem precisar lutar por isso, apenas sendo fiel a si mesmo. Outra revelação surge quando percebe que os desafios que antes pareciam esmagadores agora são enfrentados com clareza e confiança. Problemas não desaparecem, mas sua capacidade de lidar com eles cresce exponencialmente. A ansiedade cede espaço para decisões conscientes. A dúvida se transforma em ação calculada. E o que antes era medo se torna força. O efeito cumulativo dessa mudança é surpreendente. Oportunidades que antes passavam despercebidas agora se tornam visíveis. Sua energia, foco e disciplina atraem situações e pessoas alinhadas com seu propósito. Mas a verdadeira recompensa não está no que chega de fora, e sim no que você construiu dentro. Autoconhecimento, confiança, clareza e controle sobre a própria vida. E é aqui que surge a promessa que fizemos desde o início. Quando você coloca o foco em si mesmo, quando transforma decisões em hábitos e mantém disciplina mesmo diante de desafios, sua vida muda de forma inevitável. O resto vem naturalmente, como consequência de quem você se tornou. Cada vitória, cada oportunidade, cada momento de paz é resultado do compromisso silencioso que você assumiu consigo mesmo. Se você sente que essa mensagem ressoou, que despertou algo dentro de você, saiba que não está sozinho. O caminho é desafiador, mas recompensador. Cada passo que você dá em direção a si mesmo é um passo em direção à vida que sempre mereceu.
Comente aqui se isso fez sentido para você. Ou escreva "Eu tô aqui" para marcar esse momento de decisão e compromisso consigo mesmo. No final, a grande verdade é esta: sua vida só muda quando você faz isso. Quando você decide, de forma consciente, focar em você. E quando isso acontece, tudo mais se realinha, porque a transformação mais profunda sempre começa dentro de você.